alguns termos importantes em genética nós vamos ressaltar aqui. Um deles é característica, que são usados em genética para designar qualquer particularidade de um indivíduo. Por exemplo, a cor do cabelo, o tipo de cabelo, cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor da pele, características de uma flor, por exemplo, a cor de uma flor, a altura de uma planta, são caráter ou características de um indivíduo, que pode ser de uma planta, um animal, inclusive o ser humano. Nós vamos falar sobre fenótipo. O que é um fenótipo? O fenótipo ele é uma união, né, a junção de genótipo mais o meio ambiente. Por exemplo, um indivíduo que tem um irmão gêmeo, univitelino, idêntico, ou seja, os dois têm o mesmo genótipo. O que significa genótipo? O genótipo é um termo que diz que um indivíduo ele possui uma carga genética que foi herdado dos seus parentais, dos seus pais. Para cada ser humano que existe o quê? Um genótipo. Para cada planta, para cada animal, para cada ser vivo tem um genótipo. O que é um genótipo? É a receita biológica. É aquilo que nós herdamos dos nossos parentais, dos nossos pais. 50% do pai, 50% da mãe. As plantas herdam 50% de cada parental, os animais, todos em geral. Então essa é a nossa receita biológica, o nosso DNA. Vamos voltar aqui. O que é um fenótipo? O fenótipo é esse genótipo, que são essas características genéticas que o indivíduo possui, mais a influência, a interferência do meio ambiente sobre esse genótipo. Por exemplo, como eu estava dizendo antes, uma pessoa que tem um irmão gêmeo univitelino, idêntico, que tem o mesmo genótipo, a mesma receita biológica, onde um mora no interior de Mato Grosso, por exemplo, e o outro mora no Rio de Janeiro e é surfista. Os dois têm o mesmo material genético, são idênticos, univitelinos. No entanto, um fica exposto ao sol, tem um estilo de vida totalmente diferente do outro. Então, a aparência dos dois, devido ao meio ambiente, se tornam aparências diferentes. No entanto, o genótipo, a estrutura genética deles é a mesma. Por isso que podemos dizer que o termo fenótipo ele pode ser aplicado tanto ao conjunto das variedades e dos caracteres manifestados a um organismo, como a variedade de cada caráter em particular. Então, o nosso fenótipo ele altera ao longo do tempo. Por exemplo, quando nós éramos crianças, uns bebezinhos de colo, por exemplo, quando nós nascemos, nós tínhamos o mesmo genótipo que temos hoje, porém, nós tínhamos um fenótipo, uma aparência diferente da aparência que nós temos hoje. E quando uma pessoa ela tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, ela continua com o mesmo genótipo, porém o meio ambiente e o tempo fazem com que a aparência dela se torne diferente. Então essa aparência, que é o que nós vemos, é um fenótipo. Aqui nós temos um exemplo de diferença entre genótipo e fenótipo. Aqui nós criamos um exemplo de pigmentação de olhos, da cor dos olhos. O genótipo, a gente utiliza símbolos com letras. Então, eu tenho genótipo, eu tenho azão, azinho ou azinho para a cor de olhos. Fenótipo, esse fenótipo é a aparência, é o que eu vejo. Ele pode ser pigmentado ou não pigmentado, sem pigmentação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o azão para a cor de olhos, ela tem os olhos pigmentados, ou seja, são marrom, são castanhos, são pretos, são cores escuras. A pessoa que tem azinho também tem pigmentação, são cores escuras. Aqui nós temos uma característica de dominância e recessividade, que nós vamos falar daqui a pouco, onde o azão domina sobre o azinho. Enquanto que o azão está dominando sobre o azinho, significa que vai haver pigmentação no fenótipo. Esse azinho vai existir apenas no genótipo dessa pessoa, podendo sim ser passada para um dos seus descendentes ou netos, né, filhos ou netos no futuro, através da reprodução humana. Porém, uma pessoa que tem azinho para a cor dos olhos, ela tem ausência de pigmentação, significa que a pessoa tem olhos azuis. Então, nesse caso, só vai manifestar no fenótipo quando ele existe em dose dupla. Então, aqui eu tenho genótipo, que a gente utiliza símbolos, fenótipo é aquilo que eu vejo,
E aqui eu já tenho outro conceito de dominante, que são letras maiúsculas, e o recessivo, que só se manifesta no fenótipo, naquilo que eu vejo, quando ele está em homozigose, em dose dupla. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma heterozigose. O dominante, ele atua na manifestação do fenótipo, é aquilo que é visto pelas outras pessoas. Vou falar mais sobre isso dentro de instantes. Então, o genótipo nós já vimos. Aqui, dominância e recessividade, que eu estava falando para vocês. Quando um alelo só se manifesta em homozigose, em dose dupla, dizemos que ele é recessivo. E quando ele pode ser encontrado das duas formas, nós dizemos que ele é dominante. Aqui eu tenho esse mesmo exemplo. O azão é dominante, manifesta a característica dominante. O azinho manifesta o azão. O azinho ele fica dentro do genótipo, mas não manifesta no fenótipo. E o azinho, que é a recessividade, só se manifesta quando está em dose dupla. Agora nós vamos falar sobre cruzamento teste, que permite que, por exemplo, a gente saiba qual é o genótipo de um indivíduo que é dominante, mas a gente não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto é quando as duas informações são iguais, e heterozigoto quando as duas são diferentes. Vamos voltar aqui para vocês verem. Esse azão, ele também é homozigoto, porém é homozigoto dominante. Esse azinho é homozigoto, as duas informações são iguais, porém é homozigoto recessivo. E esse azinho, ele é heterozigoto, onde uma informação predomina sobre a outra, e as duas são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma ervilha, que é amarela, que ela é dominante, mas eu não sei se ela é homozigota, se ela é azão, ou se ela é heterozigota, azinho. Então, como é que eu faço para saber? Cruzo essa ervilha amarela com outra ervilha amarela. Como é que eu vou saber qual que é o genótipo dela? Se ela é azão ou azinho? Depende dos descendentes. Se todos os descendentes nascerem de cor amarela, é porque ela é homozigota dominante, azão. Se algum dos descendentes nascer de cor verde, é porque ela é heterozigota, ela é azinho. É só fazer o cruzamento. Aí nós temos outro conceito que é chamado de retrocruzamento. A gente utiliza, nesse caso, o cruzamento, o retrocruzamento ele é feito com um dos parentais. Por exemplo, usando o exemplo da ervilha. Eu tenho a ervilha amarela, e aí eu vou cruzar essa ervilha amarela, que eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota, vou cruzar ela com um dos parentais, que seria, no caso, amarela também. Então, vamos verificar como vão nascer os descendentes. Se todos os descendentes nascerem amarelo, significa que ela é homozigota. E se todos os descendentes, se uma parte dos descendentes nascerem verdes, característica recessiva, é porque ela é heterozigota. Nós temos aqui as genealogias ou heredogramas, que são outros conceitos. Nós utilizamos símbolos. E esses símbolos, eles representam pessoas, representam características. Então aqui, por exemplo, nós temos um símbolo aqui, nós temos uma genealogia hipotética, que tem um homem casado com uma mulher, que tem uma característica diferente, isso na primeira geração. Na segunda geração, esse casal aqui tem 3 filhos, e o filho tem a mesma característica que a mãe. Só que esse filho se casou com uma mulher que teve 2 filhas, aqui na terceira geração. Uma dessas filhas se casou com o primo primeiro, por isso que está aqui em dose dupla aqui. E aí eles tiveram 2 crianças. Um não se sabe o sexo e o outro foi um menino que é igual a essa senhora e esse moço aqui. Então aqui nós temos como nós vamos ler esse heredograma? Nós lemos assim. Essa imagem representa que é o sexo masculino, o círculo, o sexo feminino. O quadrado e o círculo com uma cor negrito ou colorido significa que tem uma característica a ser estudada. Aqui nós temos uma imagem onde os 2 são casados, quando tem um traço entre os 2, como esse caso aqui. Quando nós temos essa figura aqui, significa que essas pessoas são filhos de um casal que está aqui em cima. Então esse casal teria um homem, depois seguidos de 2 mulheres. Quando são gêmeos homozigotos, monozigóticos ou univitelinos,
aqui eu tenho essa representatividade com um traço ligando os dois quadradinhos, que significa que são dois meninos gêmeos univitelinos. E nesse caso, duas meninas gêmeas univitelinas. Quando não tem esse tracinho ligando entre eles, significa que eles são gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos fraternos. Quando esse casamento não tem descendentes, ocorre esses dois círculos aqui. E quando eles são parentes, nós temos essas duas imagens aqui, esses dois traços aqui, que significa que são parentes muito próximos. Então essa é a leitura de um heredograma, no caso uma genealogia. Agora nós vamos falar sobre a ausência de dominância, quando não existe dominância. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Aqui nós vamos ter um exemplo das flores maravilha. Então, se eu tenho flor maravilha vermelha, que é simbolizada por Vzão, Vzão, e a flor maravilha branca, que é simbolizada pelas letras Bzão, Bzão, e se eu for feito um cruzamento da Vzão, Vzão com Bzão, Bzão, vai nascer uma cor intermediária, que no caso é a flor rosa. Essas flores, elas têm o nome, né, científico de Mirabilis jalapa. Então a flor intermediária é a rosa. Então, onde não há dominância, a ausência de dominância. A vermelha não domina sobre a branca não domina sobre a vermelha, e quando as duas se cruzam, surge uma intermediária. É nesse sentido que nós estamos falando. A codominância, ela já é bem parecida, mas existem alguns detalhes que nós devemos ressaltar. Nós temos um fenótipo intermediário, nesse caso, os dois alelos se expressam integralmente, não surge uma outra característica. Os dois vão se expressar integralmente. É o caso do sistema BO. Uma pessoa, por exemplo, que tem sangue A e a pessoa que tem sangue B, quando, por exemplo, encontra o alelo A com o alelo B, a pessoa tem a codominância AB. Então, passa os dois a terem seu espaço de dominância. Então, o Azão não domina sobre o B e nem o B domina sobre o A. Quando os dois se encontram, existe a pessoa que vai ter o tipo sanguíneo de AB. Você conhece alguém que tem o tipo sanguíneo AB? Qual é a sua tipagem sanguínea? Qual que é o tipo de sangue que você tem? Você tem sangue A, B, AB, O, positivo ou negativo? Você conhece alguém que tem sangue tipo A? Alguém que tem sangue tipo B, AB e O? Como que funciona tudo isso? Isso é muito interessante e muito importante. Então, nós já sabemos que na codominância, um não se sobressai sobre o outro, por isso que existe o sangue AB. Porém, o A domina sobre o O e o B também domina sobre o O. Nós temos também agora, vamos falar sobre os alelos letais. Os alelos letais são quando provoca letalidade de descendentes. Aqui nós temos os exemplos de camundongos azão que morrem. Por exemplo, quando eles perceberam o cruzamento de camundongos amarelos com camundongos amarelos, eles perceberam que nasciam dois representantes, 2/3 de camundongos amarelos e 1/3 de camundongo agouti. E aí ficou faltando uma parte. E eles descobriram que os camundongos que nasciam de azão, com duas informações dominantes, morriam. Então, alelos letais, eles podem ser em homozigose dominante ou recessiva, mas quando eles se encontram, os seus descendentes morrem. Pode acontecer não somente em camundongos, mas em outras espécies também, tá? Alelos múltiplos. Aqui, analisamos casos em que, para um mesmo loco, ou seja, 2 locos gênicos, 2 alelos, existem mais de 2 informações a nível de população, de grupo. Por exemplo, nós vamos falar aqui a respeito da cor da pelagem dos coelhos. Para a cor dos coelhos, existem apenas 2 locos. Cada coelhinho tem 2 informações apenas, uma do pai e uma da mãe. Só que a nível de uma população de coelhos, existem mais de 2 informações. Nós temos os agoutis ou selvagens, que apresentam cor acinzentada, o chinchila, que apresenta cor cinza prateada clara, o himalaio, que possui pelos brancos, mas parte do corpo, como focinho, orelhas e patas e caudas, são escuros,
e o albino, que é totalmente sem pigmentação. Então, a nível de população, existem essas 4, porém, cada coelhinho só pode ter 2 informações que vão se manifestar, ou agute, ou chinchila, ou himalaia, ou albino. Então, por isso são alelos múltiplos. A nível de população, existem mais de 2 informações para uma mesma característica. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido algo a mais, que eu possa ter contribuído com você neste conhecimento. Muito bom? Então, parabéns. Muito obrigada. Confio em você.